Bom, ontem o governo fez uma apresentação do que chama de Programa de Parcerias de Investimentos, PPI. E quem fez essa apresentação foi o ministro Moreira Franco. Temos resultados que nos permitem afirmar que o programa tem contribuído de maneira efetiva para os números que já estão sendo vistos e vividos da economia brasileira, tanto no que significa criação de novos empregos, novos investimentos, melhoria em diversos setores dos serviços que são prestados, daqueles concessionados. O que chama a atenção nesse pacote é que o governo inclui no programa a privatização da Casa da Moeda, o órgão estatal que emite o dinheiro brasileiro e também produz os passaportes, produz documento. Rosane. Eu fiquei muito intrigada com essa, porque, primeiro, a justificativa é de que a Casa da Moeda acumula sucessivos prejuízos. Foi isso que disseram ontem na apresentação. E a Marta Esfredo, nossa colunista de economia, foi pesquisar o balanço da Casa da Moeda. E era mentira, a Casa da Moeda não acumula prejuízos. Pelo menos pelo balanço teve lucro. Lucro que caiu em relação ao que já foi, é verdade, mas deu lucro. Aí a gente fica se perguntando, como assim? Então já começa com uma premissa errada. Mas o que me intriga mesmo é saber, bom, se o problema é de lucro baixo ou de prejuízo, como vai se conseguir o comprador da Casa da Moeda vai reverter esse lucro? Nós vamos pagar mais pelo passaporte? É pergunta de leigo e pergunta de usuário de um serviço público, pelo qual a gente já paga bastante. Se com o que nós pagamos pelo passaporte está ruim para a Casa da Moeda, então, para ela se tornar viável para um parceiro, para um comprador privado, será que vai aumentar o passaporte? E o custo da emissão do dinheiro brasileiro também? Se é para dar lucro, tem que dar lucro à Casa da Moeda? Essas são perguntas que devem estar inquietando o meio mundo. A gente fica olhando o conjunto da obra e se perguntando algumas coisas básicas. Essa é uma delas. A outra, vai se vender a Lotex, que eu nem sabia que tinha uma divisão separada para as raspadinhas, essa loteria instantânea. É isso que vão vender, não é a divisão que cuida da Mega Sena, da Loto Fácil, essas que a gente joga. Deixa eu só adivinhar, Rosane, desculpa te interromper, mas eu acho que criaram uma divisão, essa divisão foi criada por interesse político. Não duvide. Me parece que por trás disso tem uma outra coisa. Então, a gente vende a Lotex para alguém, autoriza que vai cuidar dessas loterias instantâneas, as ditas raspadinhas. Aí a pergunta que eu faço é, qual é a diferença para o bingo, para o cassino, para os jogos de azar, para a liberação dos jogos de azar em geral, se votar? Já existem essas raspadinhas, nós já tivemos N casos, né? Existem autorizações para a emissão dessas loterias, já tivemos casos de escândalos também, de fraude em raspadinhas, e eu não sei realmente onde o governo quer chegar com isso, porque anunciaram um pacote tão grande e nós gostaríamos de estar dissecando isso aqui com o ministro Moreira Franco, que foi o pai desse programa. Só que aí ele disse que não vai dar entrevistas. Eles já anunciaram assim, o pacotão é esse, ponto, não vou falar. Então fica difícil, a gente está aqui fazendo conjecturas, pode ser que o governo tenha excelentes explicações para tudo isso, mas enquanto não as der, nós ficaremos com essa pulga atrás da orelha, e como eu disse no início do programa, acho que a Miriam Leitão, disse muito bem sobre isso com a coluna de hoje, que é um governo errático. E começa assim, o governo teve um surto hiperativo nas últimas horas. Anunciou na segunda-feira a privatização da maior empresa de geração de energia. Na terça, pôs à venda 57 outros ativos. Ontem de manhã tomou a decisão correta de aumentar o acesso dos trabalhadores ao PIS/PASEP. De tarde, por decreto, impôs ao país o fim de uma reserva ambiental com área do tamanho do Espírito Santo, que fora criada no governo militar. Parecem coisas distintas, mas a soma dos atos governamentais mostra uma administração errática e perigosa. E olha que quem diz isso é a Miriam Leitão, que é uma analista de economia. Carolina Baia, quais são os prazos, hein? Em que tempo o governo quer ver isso tudo resolvido? Quando, afinal, essas empresas estatais irão ser privatizadas, irão a leilão, ou, enfim, quando será feita a concessão?
Elas se acumulam no último trimestre do próximo ano. Esse é o prazo, mais ou menos, eles têm prazos diferenciados, mas se a gente pegar aqui o mapinha apresentado ontem pelo ministro Moreira Franco, pela PPI, é o último trimestre de 2018. Quer dizer, nós estaremos num período eleitoral. E esse é o período em que eles preveem já estar colocando no mercado, estar colocando os leilões na rua. Volto a apostar aqui, aposto com quem quiser. Nem a metade desse pacote vai sair do papel. Nem a metade. A PPI já deu provas de que não tem condições de botar programas de concessão na rua de maneira eficiente. Me lembro que quando o ministro Moreira Franco assumiu, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, conversar com ele, ele disse que tinha muita pressa, que o programa de concessões de estradas ia sair do papel rapidamente. Está aí, bloco do Rio Grande do Sul, nem foi ainda a leilão. Está passando pelo Tribunal de Contas da União agora nesse período. Então, eles estabeleceram esse prazo, não acredito que esse prazo será respeitado. E para essas dúvidas todas que nós temos, o detalhamento, como vai funcionar? Qual é a modelagem da privatização de uma estatal como a Casa da Moeda, por exemplo? Qual é a modelagem? Como? Como é que vai ser feito isso? A quem interessa? Quais são os investidores? Tenho certeza absoluta que nem mesmo o governo tem as respostas para essas perguntas. Me dá muita impressão de ações feitas no improviso para dar uma resposta aos mercados nesse momento. E o governo aproveita esse momento em que o Congresso Nacional também está mergulhado e mais preocupado em resolver a reforma política e o financiamento de campanha em 2018 do que qualquer outra coisa. E fez esse anúncio. Agora a gente vai começar a pedir explicações e isso vai demorar a escola.